Vamos lá, acho que a gente pode ir começando, Tati, para também não atrasar. E, enfim, também quem está no horário certinho já se beneficia da gente começar na hora. Boa noite, todo mundo. Já vi que tem bastante gente conhecida. Eu hoje estou muito feliz da gente estar abordando, então, um assunto que eu acho que não poderia ser mais atual, o que é triste o fato de ainda ser atual, né? O Covid. Quer dizer, a gente já tem mais aí de um ano e meio de pandemia e continua sendo atual e muito necessário. Tudo que a gente tem de informação sobre o diagnóstico e terapêutica da doença é sempre bem-vindo, e eu acho que a ultrassonografia pulmonar ficou em voga com essa história no diagnóstico, né, na avaliação no Covid durante a pandemia. Muita gente nem sabia, assim, muitas pessoas me perguntavam algumas coisas do tipo, nossa, eu nem sabia que fazia ultrassom de pulmão, e com o Covid isso parece que levou ao público geral a informação de que a gente pode trazer um tanto de informação sobre né, patologias pulmonares em geral, enfim, acompanhamento e evolução. Então, eu fiquei feliz com a Tati ter aceitado falar um pouquinho sobre a ultrassonografia no COVID, né, no diagnóstico e avaliação e controle do COVID. Então, eu queria convidar Tatiana, vou ter que ler o seu nome do meio, Tati. Tatiana Pode pular. Calma, eu treinei. Tatiana Bagrichevski Altran. A Tati é especialista em ultrassonografia pelo CBR e atualmente ela é coordenadora regional, Rio de Janeiro, de ultrassonografia e eco da United Health Group. Então, é com muita satisfação que eu te convido, Tati, se quiser compartilhar sua tela e a gente pode começar. Eu estou por aqui, estou no bate-papo, depois a gente responde a dúvidas que vocês tiverem e qualquer coisa eu estou por aqui. Pode mandar no bate-papo que eu estou de olho. Bom, tá conseguindo ver, Fernanda? Tá tudo perfeito, Tá tá direitinho? direitinho. Então vamos lá, gente. Boa noite. Fernanda, primeiro, obrigado o convite. Quando a gente conversou sobre esse tema no início do ano, fiquei um pouco preocupada. Eu falei, ai meu Deus, será que setembro vai ser um tema atual ainda ou não? Infelizmente, é um tema atual ainda. Então, eu vou falar sobre ultrassonografia pulmonar na Covid-19. Bom, primeira coisa, as primeiras considerações, o CDC não recomenda nenhum método de imagem para fazer diagnóstico de COVID. Então, os testes virais continuam sendo métodos diagnósticos específicos. Tanto a tomografia, quanto o ultrassom, quanto o raio-x, eles devem ser utilizados para indicações clínicas, indicações específicas, principalmente no acompanhamento desses pacientes. Assim, a nossa experiência lá no hospital, a gente usa bastante na terapia intensiva para ver evolução da doença, evolução de complicações, mas não para diagnóstico. A emergência também a gente já não usa mais, a gente fez até um trabalho, vou mostrar um pouquinho mais para frente, do uso da ultrassonografia na emergência, mas a gente acaba usando mesmo na terapia intensiva ao longo desse 1 ano e pouco de pandemia. Então, assim, até o presente momento não há uma recomendação formal para a utilização da ultrassonografia no acompanhamento desses pacientes, mas tem uma boa acurácia, é um método que tem uma excelente acurácia. Como o COVID é uma doença que atinge principalmente a periferia, né? Tem uma doença alveolar, então é mais fácil a gente fazer esse diagnóstico com ultrassom. Tem uma boa acurácia para ver pleura também, então tem várias vantagens aí, então a gente acaba utilizando bastante o método, né? Embora não tenha ainda uma recomendação formal. Bom, as vantagens do método, não vou falar das vantagens gerais, que todo mundo já sabe, vou falar as vantagens principalmente na COVID, evita deslocamento de paciente infectado, uma vez que pode ser um exame feito à beira do leito, pode ser realizado pelo médico emergencista e intensivista, reduzindo a exposição da equipe assistencial. São aparelhos portáteis, pequenos, que podem ser facilmente guardados, higienizados, isso tem um resultado instantâneo, né, no mesmo momento.
Aqui alguns modelos de equipamento, coloquei equipamento convencional, portátil de bolso. Os mais recomendados, obviamente, são os menores. Eu, particularmente, não tenho nenhuma experiência com um equipamento de bolso na COVID, então, se alguém tiver depois, é interessante acrescentar aí. Realmente, a gente usa o convencional ou o portátil. As limitações do método são as limitações do ultrassom. Logicamente, depende da experiência do operador e a impossibilidade de reavaliação do mesmo exame. Esse aqui foi um trabalho que a gente publicou no ano passado, comparando a ultrassonografia com a tomografia em pacientes com diagnóstico de COVID confirmados pelo PCR na emergência do hospital e os achados. Depois, quem tiver interesse, aí eu compartilho. Bom, fazendo assim uma revisão rápida aí da ultrassonografia pulmonar, o pulmão aerado, a gente vai ver bem no ultrassom a linha com uma linha ecogênica pleural, as linhas A, que são linhas de reverberação pleural, e o deslizamento pleural, que é o lung sliding. Então, aqui, que a gente gosta de imagem, então vou mostrar a imagem, aqui um espaço intercostal, a costela, com a sombra da costela, a linha pleural, que é essa linha fina, contínua aqui, ecogênica, né, que são as duas pleuras, na verdade, sobrepostas, e o parênquima pulmonar aerado, que são essas linhas que a gente chama de linhas A, que são as linhas de reverberação, são linhas paralelas à pleura. Acabou passando, mas enfim, só aqui é ótimo que ele entrou justamente aqui nas linhas A, que são essas linhas de pulmão aerado. Como é que a gente faz a preparação para o exame? O uso do EPI pelo profissional de saúde, qual transdutor eu uso? A gente pode usar qualquer um dos 3 transdutores, ou convexo, linear ou setorial. O ideal é que a gente use o convexo e o linear, quando a gente está falando de consolidação subpleural muito pequena, para avaliação de pleura, o linear é o transdutor ideal, mas que a gente faça o exame com convexo. Encapar todo o aparelho, higienizar de forma adequada, alguns lugares usam, inclusive, aquele gel, que é um sachêzinho de gel individual. Técnica dos exames e os principais achados patológicos. Então, vamos lá. A técnica, a gente tem que varrer todo o tórax, seguindo sempre a mesma rotina. A gente vai dividir o tórax em 6 regiões. Eu vou botar aqui a imagem, que eu acho que é mais fácil de explicar. Então, assim, uma linha axilar anterior, a gente vai dividir na linha axilar anterior, na linha axilar posterior, né? Então vai ser o segmento anterior, lateral e o posterior, e uma linha que não tem nenhum reparo anatômico, mas é uma linha que divide mais ou menos o tórax em superior e inferior pela metade, e essa linha. Então, a gente vai avaliar isso tanto no hemitórax direito quanto no hemitórax esquerdo. As alterações da COVID, como eu falei, elas são mais precoces em situação periférica nas regiões basais e posteriores. Então, nos segmentos R6 e L6. O posicionamento ideal é o paciente sentado e muitas vezes com os braços para cima. Logicamente, é um posicionamento ideal, mas nem sempre é o que a gente consegue, né? Então, várias vezes a gente tem que fazer exame no leito de CTI, que é o que a gente está fazendo, né, no nosso dia a dia lá no hospital. Então, a gente faz em pacientes entubados, né? E aí a avaliação, logicamente, é muito mais restrita e a gente acaba avaliando a região lateral muito mais, porque é mais precoce aí depois das regiões basais posteriores. Então, assim, os achados na COVID são achados bem comuns na COVID, a gente vê bastante, mas não são achados patognomônicos, tá? Isso eu vou mostrar aí os diagnósticos diferenciais mais para frente, em slides mais para frente. Então, assim, a pleura, geralmente ela é espessada, ela está irregular e muitas vezes ela tem esse aspectozinho interrompido, né? Aqui seria uma pleura, um pedacinho de pleura aqui normal, que ela é fininha, ecogênica, linha pleural, e aqui a pleura acometida. Então, isso aqui fazendo a correlação com a imagem da tomografia. As linhas B são equivalentes às linhas B de Kerley no raio-x, e são equivalentes ao vidro fosco da tomografia, né? Então, aqui uma correlação aqui dessa imagem com as linhas B. Então, o que são as linhas B? São longas faixas assim, ecogênicas, perpendiculares à pleura e que apagam as linhas A do pulmão normal, né? Então, assim, uma coisa que é importante falar, se você tem uma linha B ou até 2, mas bem fininhas em cada espaço intercostal, pode ser normal. Mas se você tem esse tipo de linha B, que é uma linha B mais espessa, coalescente, você não consegue ver linha A, isso provavelmente é um pulmão doente.
Então, aqui, fazendo mais uma vez uma correlação entre a tomografia e o vidro fosco aqui e a linha B. O que é muito comum também, a gente vê bastante, são as consolidações subpleurais, que também não são específicas, mais uma vez, mas são bem comuns na COVID-19. Então, são essas áreazinhas hipoecóicas, imediatamente aqui adjacentes à pleura, bem pequenas, assim, que fazem essa irregularidade da pleura. Então, uma coisa que a gente vê bastante também, e isso é fácil ver na correlação com a TC, você tem área de pulmão acometido intercalada com área de parênquima normal, né? Então, é exatamente isso que a gente está vendo aqui, uma pleura normal, a gente consegue ver linha A aqui, nessa parte do pulmão, mas imediatamente ao lado você já tem uma pleura toda irregular, espessada, interrompida e algumas linhas B. Tá? Aqui as consolidações, inclusive com broncograma aéreo, né, que fica essa imagem mais sólida ali, subpleural, e uma imagem correlacionando aqui com a TC, inclusive com broncograma aéreo. Derrame pleural não é comum na COVID-19, mas quando você coloca o transdutor linear, aqui nesse artigo aqui, ele usa o transdutor linear, a gente consegue ver, às vezes, uma fina lâmina de líquido ali, muito próximo dessas consolidações subpleurais. Então, a gente consegue ver, eu vi bastante isso, derrame pleural laminar nesses pacientes. Agora, aquele derrame pleural que a gente vê com o transdutor convexo e tudo, não é comum. Bom, aqui, mais uma vez, aquela correlação à parte de parênquima acometido, né? Aqui, correlação com a imagem da TC e o parênquima normal, com linhas A, linha pleural fininha. Aqui a gente quase não consegue ver a linha pleural, ela é espessada, se mistura aqui com as linhas B. Aqui mostrando que é uma área assim, bem mais densa aí do vidro fosco, né? E como ela fica no ultrassom, no aspecto de linha B totalmente coalescente, né? Aqui só ampliando a imagem, a gente vê aqui a pleura, e aí totalmente a gente não vê nenhuma areazinha de linha de parênquima aerado aí. E aqui as consolidações subpleurais bem pequenininhas, vai ter uma imagem, não, acho que não. Bom, mais para frente vai ter uma imagenzinha das consolidações subpleurais aqui um pouquinho maior, ampliada. Aqui um caso lá do hospital, que foi justamente que eu comecei falando, a gente tem usado muito para avaliar a evolução desses pacientes na terapia intensiva. Esse era um paciente em ECMO, isso aqui foi antes de pronar, isso aqui depois de pronar, aumentou a aeração pulmonar, recrutabilidade de vias aéreas das consolidações, né? Na verdade, a gente vê aqui que tinha consolidação subpleural, aqui a gente já começa a ver linha A, ou seja, mostrando uma evolução aí benigna, de melhora, né? Aqui as consolidações subpleurais, que eu tinha falado, essa imagem aqui ampliada, são exatamente essas áreazinhas hipoecóicas aqui, imediatamente subjacentes à pleura. Aqui consolidações translobárias maiores, já com broncograma aéreo. Pneumotórax. Ultrassom é um método muito sensível para avaliação de pneumotórax, é muito importante. E pensar que esses pacientes de COVID, eles geralmente estão, muitas vezes, eles são pacientes que estão entubados, em ventilação, submetidos à ventilação mecânica, então é importante que a gente avalie o pneumotórax por barotrauma, né? Então, primeira coisa, a gente vai observar uma redução do movimento pleural, né, que é aquele lung sliding, em relação à parede torácica, e a perda do padrão de linhas B e aparecimento de linha A. Bom, isso poderia ser uma melhora clínica, mas a gente está falando de pacientes que tiveram piora de quadro clínico. O modo M é uma ferramenta super importante, que eu vou mostrar aqui no diagnóstico do pneumotórax. Então, vamos lá, aqui. Isso aqui seria um pulmão normal, tá? Com aparência de praia, né? Por quê? Essa região aqui, que seriam os músculos intercostais, que logicamente não tem movimentação, e aqui já a pleura e a interface com o pulmão. Então, ele muda o aspecto aqui. Quando você tem um pneumotórax, você tem o aspecto todo igual, que é o aspecto que ele chama de
código de barra, né? E uma parte importante também eu não coloquei aqui, mas dá para entender, quando você tem a transição do parênquima, ou seja, dessa imagem aqui, né, do modo M, para essa imagem aqui, a gente chama de lang point, que é o ponto de transição ali, que é o ponto de pneumotórax, e esse é específico para pneumotórax. Essa imagem aqui eu peguei de uma aula aberta aí do Cetros, e que eu achei que eles fizeram de uma forma super didática, sobre protocolo Blue. Primeiro, o que é o protocolo Blue? É o ultrassom de pulmão à beira do leito na emergência. Aí ele divide entre o Liechtenstein, né, que é a referência aí de ultrassom pulmonar, divide entre os perfis. Então, você tem todos esses 7 perfis, você tem um perfil A, que é o paciente, ele vai fazer o diagnóstico diferencial, depois eu vou mostrar no algoritmo, das principais causas de insuficiência respiratória. Então, um paciente que dá entrada na emergência. Então, assim, você tem o perfil A, que é o paciente que tem linhas A e tem o deslizamento pleural presente, o A', que ele tem linha A e tem o deslizamento pleural ausente, né? O perfil B, que ele tem linha B e tem o deslizamento pleural positivo, o B' tem linha B e não tem deslizamento pleural, o AB tem tanto linha A quanto linha B, o C tem as consolidações alveolares, e o PLEPS, que ele tem consolidação alveolar e derrame pleural nos segmentos posterolaterais, tá? Então, esse é o algoritmo do protocolo Blue, né, aqui do artigo do Liechtenstein. Ele começa avaliando o seguinte: o deslizamento pleural está presente, está ausente, ou nas duas situações. Então, se ele estiver presente e tiver um perfil B, provavelmente se trata de edema pulmonar. Se ele estiver presente, tiver um perfil A, a gente sempre no protocolo Blue, a gente tem que fazer o Doppler do membro inferior, né, a análise venosa, o Doppler venoso do membro inferior, porque se tiver trombose, provavelmente é TEP, se não tiver trombose, você pode ser PLEPS, né, ou pneumonia, se tiver PLEPS, desculpa, pneumonia, se não tiver, a gente vai pensar em asma ou DPOC, né? Se tiver ausente e tiver um perfil B', pensar em pneumonia, a linha mais o lung point, né, que eu expliquei agora, pneumotórax. Sem o lung point, ele recomenda prosseguir a investigação diagnóstica. E se tiver, tanto faz, sem o lung ou com deslizamento pleural ou sem deslizamento pleural, e tiver perfil A, B ou perfil C, pensar em pneumonia. Esse protocolo tem mais de 90%, 90,5%, acho que ele fala no artigo de acurácia. Então, a acurácia é bem alta aí. Esses pacientes também, muitas vezes são intubados, então o ultrassom ajuda também na hora da intubação, tanto na passagem do tubo, para depois fazer o controle se o tubo é seletivo ou não. Então, aqui o sinal da dupla traqueia, mostrando que a intubação foi feita aqui no esôfago. Aqui mostrando uma visualização em tempo real da intubação da traqueia. Então, assim, a traqueia tem movimentação, está alargada. Se você jogar o Doppler aqui, aparece um artefato colorindo. E aqui, no caso, a intubação no esôfago. Então, o ultrassom é bem bacana também para avaliação das vias aéreas nesses pacientes, não só nesses pacientes, né, em todos. E aqui eu coloquei só o laudo estruturado que a gente costuma utilizar no serviço, e é isso, foi bem resumidinho, Fernanda. Ô, Tati, muito legal essa última imagem da intubação, incrível. É um linear, né? Ali que você essa linear, linear. Ele está com virtual convexo aqui, mas é um linear. Não, eu vi que era, mas nossa, mas muito legal. Eu nunca tinha visto, assim, né? O videozinho. Muito legal. E aí, assim, é uma boa ferramenta para a gente usar mais, assim. Eu acho que o ultrassom pulmonar a gente tem usado muito pouco, mas, assim, você vê no protocolo Blue, ele fala de uma acurácia de mais de 90%, isso é muito alta, assim.
É, E é um método que está ali, à beira do leito no CTI, então eu acho que a gente tem que incentivar aí a utilização, tanto para controle também de intubação, de vias aéreas, enfim. É um bom método, sim, para pulmão. a sensação que dá é que a ultrassonografia ela está cada vez mais dentro, né, das UTIs, das Das unidades UTIs, com certeza. atividades intensivas ou semi-intensivas, enfim, e para tudo, né? O plantonista pega um acesso venoso profundo e cada vez Uhum. mais a gente está entendendo a importância e o quanto que a gente consegue tirar dessa ferramenta. Sim, E com certeza. O novo estetoscópio, né? exatamente. Mas eu ainda acho que para vias aéreas é uma coisa muito ainda desconhecida, talvez, né? A gente ainda não tem essa vivência. Esse protocolo Blue, por exemplo, eu não tinha, assim, quando você falou acurácia de mais de 90%, eu falei, meu Deus, é muita coisa, né? Quer É dizer, muita coisa, é muita coisa. dá para a gente tirar mais informação, dá para a gente, né, extrair mais informação desse método. Agora, Uhum. o que eu ia te perguntar é o seguinte: você tem feito ainda muito exame para avaliação de Covid no hospital? Sim, a gente tem feito bastante nos pacientes de terapia intensiva. Então, a gente faz o controle, geralmente associado com eco também desses pacientes, para ver justamente a evolução, tanto de melhora quanto às vezes de complicação, né? Então, é o paciente que a gente faz. A emergência a gente não faz. Aham. Foi um bom método, inclusive em alguns hospitais que a gente estava quando anteciparam, enfim, era um método assim bem fácil, acessível e tal, mas emergência a gente hoje em dia não faz e geralmente a gente tem feito nos pacientes de terapia intensiva. Uhum. Pelo Brasil, você teve assim retorno de pessoas que têm feito em outras cidades, ou é mais capitais, etc., ou nas cidades menores isso é mais utilizado? Porque eu imagino que onde não tem tomografia, isso poderia ser de grande valia, né? Porque quando tem tomografia, acaba que, né? Quer dizer, é preferível se puder transportar, lógico, um paciente que tiver a capacidade de transportar. Mas eu fico imaginando, se você não tem a tomografia, a gente Sim, pode não. é uma ferramenta acessível, com certeza, muito, muito melhor, né? Às vezes é a única ferramenta, né? Na verdade, não é nenhuma ferramenta, às vezes é a única ferramenta nesses lugares, né? E não sei te dizer, assim, eu tenho contato com as pessoas mais das capitais mesmo, assim, mas eu acho que, de repente, quem está no interior aí pode falar para a gente como é que está sendo, como é que é a utilização do ultrassom na beira do leito aí no paciente com Covid. Pois é, porque a imagem que você mostrou também de melhora é incrível, né? Você É, prolonga o paciente, você começa a ver linha A, começa, começa né? a ver Linha A, via aérea recrutando, a linha A, enfim, coisas que a gente não estava vendo, com certeza. e aí não precisa ficar tomografando, quer dizer, que acaba que esse paciente é muito exposto à radiação, porque faz quase todo dia, às vezes 2 vezes ao dia. E às vezes esses pacientes não têm condições clínicas, né? Às vezes a gente vê no hospital assim pacientes gravíssimos, esse paciente em ECMO pronado não tem a menor chance de ir para TC. Então, às vezes assim, é o único método para ele, né? Então, o ultrassom é o único método para ele, né? E o ultrassom é superior ao raio-x, tá? Sim, É bem superior ao raio-x. Então, assim, sim. e em alguns casos, como eu falei, alguns trabalhos mostram que as lesões periféricas, assim, a acurácia é semelhante à tomografia para as lesões periféricas. Sim. Para pleura, às vezes a gente vê bem, assim, com linear a gente vê bem, assim, aquelas consolidações subpleurais a gente não vê na TC, aquelas muito pequenininhas, mas logicamente por a doença, a extensão da doença e tudo, a TC vê melhor na área central ali, principalmente. Sim. Agora, o paciente que já tem uma doença de base, tipo um DPLC muito, sei lá, né, muito extenso e tal, ainda assim existe a possibilidade de fazer esse diagnóstico? Eu imagino que começa a ficar difícil, né? Se já Começa a tem. ficar difícil. Começa a ficar difícil, como começa a ficar difícil para os radiologistas também, né? Então, várias vezes a gente vê na TC, assim, embora eu seja radiologista, mas assim, puxando sardinha para o meu método, várias vezes na TC também esse diagnóstico diferencial é difícil para um paciente que já tem uma doença, né, de base ali. Então, com certeza, claro, complica muito mais para a gente, é muito mais difícil. E pensar que esse paciente não é aquele paciente que está sentado, que vai levantar o braço, que vai não sei o quê. Então, é um paciente que já tem uma doença de base, que está em ventilação mecânica, que né, é um paciente que está grave ali, muitas vezes está em ECMO, enfim, então tudo isso dificulta, com certeza, é um método que, por isso até depende bastante da experiência aí do operador.
E no leito, o ideal seria fazer ele sentado, né, Tati? Assim, No leito, seria sempre sentado, né? O paciente sentado sempre é uma posição, é a posição ideal e levantando os braços, mas assim, a gente não consegue. Então, no leito, a gente acaba avaliando os segmentos laterais, principalmente o basal, lateral, que é o que a gente acaba avaliando, porque o ideal seria que a gente avaliasse posterior. Mas no leito a gente não consegue, na maior parte das vezes, esses pacientes de terapia intensiva, dificilmente a gente consegue. Muito legal. Muito interessante. Eu, obviamente, para mim é tudo novidade, eu achei interessantíssimo. Suzy, gostei muito da aula, Maiara, muito bom, a Simone também participando. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Ai, que bom, gente, obrigada. Eu queria só despertar, assim, que o ultrassom pode ser utilizado para pulmão, é um bom método, tem uma boa acurácia, então, assim, só despertar isso já está valendo. Nosso objetivo aqui da sessão é essa, Tati. Toda sessão eu falo assim, gente, vamos elevar a ultrassonografia. É isso aí. Trazer de novo, botar ela no seu lugar, no seu trono de excelência. Toda vez eu fico, martelando isso, porque é verdade, é incrível, né? A gente tem aulas aqui que eu fico assim, meu Deus, faz tudo isso, não tinha ideia. Faz tudo isso, pois é verdade, com certeza. Todo santo dia, e eu fico assim, meu Deus, não acredito que dá para tirar tudo isso desse mas é isso, eu acho que o nosso papel aqui é esse, né? É trazer avaliações de excelência no que o método consegue oferecer para a gente. E a gente vê que cada vez mais a gente consegue tirar de informação de diferentes áreas do corpo, que é uma coisa incrível, assim. A ideia foi essa, foi tentar abordar de tudo um pouco. E as aulas que eu tive aqui, a gente teve uma aula muito legal com a Titi de endometriose, que eu falei assim, meu Deus, vou ter que voltar todo mundo que eu já vou ter que procurar tudo isso. Porque eu não fiz nada dessas manobras. Dá para ver. E aí eu fico pensando nisso, assim, tanto de coisa que a gente conseguiria, né? E o aparelho está lá, o doente está lá, é só saber, né? É só ter o conhecimento. Não é verdade. Não, com certeza. Legal. E você passa uma coisa como se fosse uma coisa muito simples, mas assim, eu achei super difícil, mas é super simples aqui o protocolo, não sei o quê. Mas muito legal. Obrigadíssimo, muito obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Obrigada a todos aí. Obrigada pelo convite. Vai ficar gravado, essa aula está sendo gravada, vai ficar no YouTube da Sociedade de Radiologia, é só procurar SRAD-RJ no YouTube, que essas aulas ficam gravadas lá para depois serem acessadas, tá? Queria agradecer muito a todos, agradecer muito a Tati por ter aceitado o convite, obrigada, super aula, e boa noite a todos, e a gente se vê. Então, a aula da Tati vai ficar gravada, eu acho que a partir de amanhã ou depois de amanhã, fica gravada no YouTube da Sociedade, ok? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite.